Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Leremos a partir do verso 1. A palavra de Deus. João capítulo 5. Diz assim a Escritura. Eu peço que você compartilhe a sua Bíblia com quem está perto de você, com quem está próximo, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. João capítulo 5, estamos dando sequência à nossa série de mensagens em João. Diz assim a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Responderam-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra. Meus amados, temos aqui mais um sinal dentre os 7 sinais que são apresentados por João no Evangelho. Como tenho compartilhado com os irmãos, os milagres de Jesus, narrados pelo evangelista João, são apresentados como sinais da glória, sinais do poder de Deus. E aqui nós temos uma história muito interessante de um homem coxo, paralítico, havia 38 anos que ele não conseguia andar, estava lá junto ao tanque de Betesda, e havia uma crença de que, num determinado momento, um anjo descia, agitava a água do tanque, uma espécie assim de piscina, e quem entrasse na água, logo que a água fosse agitada pelo anjo, então ficaria curado de qualquer enfermidade. E o homem estava ali esperando que isso pudesse acontecer, esperando que houvesse um milagre de Deus, que um anjo descesse, agitasse aquela água e que ele pudesse entrar na água antes de qualquer outro. Mas ele, na condição de paralítico, certamente perdia, entre aspas, a disputa para outros que não tinham algum tipo de enfermidade nas pernas. Ele não conseguia andar, mas outros
que tinham outros tipos de enfermidade, por exemplo, um cego, por exemplo, uma pessoa que tivesse algum problema nos membros superiores, poderiam, então, esses outros passar à frente dele e entrar no tanque antes que outro entrasse. E aquele homem estava ali naquela situação tão difícil, tão deplorável. Com essa história, meus amados, nós aprendemos algumas verdades, algumas lições a respeito de Jesus. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro. Está se aproximando o Natal e nós celebramos o nascimento de Jesus. Daqui a pouco, o mês de dezembro está chegando, né? Esta é a última semana do mês de novembro. Domingo que vem já estaremos em dezembro, já será o Natal. E um dos nomes atribuídos a Jesus, na época do seu nascimento, é o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que se importa conosco, se importa com as nossas dores, com as nossas mazelas, com as nossas angústias, com os nossos problemas. Eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei como está o seu coração, mas Jesus sabe, e Ele vem nesta noite ao seu encontro para amparar e sustentar você, para reanimar o seu coração, para renovar a sua fé, a ponto de você realmente confiar de que Ele está com você, que Ele está no controle de todas as coisas e que dará vitória e graça a você diante dessa circunstância. Portanto, Jesus vem ao nosso encontro. À luz da história deste homem paralítico aqui do tanque de Betesda, nós aprendemos que ele vem ao nosso encontro nas circunstâncias mais difíceis da vida, nas circunstâncias mais difíceis. Por exemplo, em meio à frustração. Vejam comigo o verso 4. O verso 4 diz: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ele estava ali esperando, mas certamente frustrado, porque não conseguia entrar naquela água antes de outras pessoas. Aquele homem esperava, ele esperava que a água se movesse, esperava que alguém tivesse misericórdia e o ajudasse a entrar primeiro no tanque após a agitação das águas. Ele esperava, já fazia 38 anos, a oportunidade de firmar os seus passos outra vez. Aquele homem esperava que algo acontecesse. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Quanta ansiedade nós sofremos enquanto esperamos. Quanto esperamos. A ansiedade tem certamente causado muitos estragos, tem estragado muitos relacionamentos conjugais e tantos outros têm sido desgastados pela ansiedade. Amizades muitas vezes são destruídas, casamentos são arruinados, famílias ficam em frangalhos, especialmente por conta da ansiedade nesse tempo de espera, enquanto aguardamos que as coisas aconteçam. Aquele homem esperou 38 anos e certamente havia um sentimento de frustração nas suas palavras. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque quando a água é agitada, sempre um passa à minha frente. Frustração. Não sei quais são as suas frustrações nesse tempo. Quantos sonhos, quantas coisas você esperava que acontecessem. Aliás, o ano está terminando e talvez você, no início do ano, tinha no seu coração inúmeras expectativas quanto a coisas que poderiam acontecer este ano, coisas que você gostaria que acontecesse este ano, mas não aconteceu. O ano está terminando, é apenas um mês, e você não viu até agora nenhum sinal da possibilidade de que isso possa acontecer. Jesus vem ao nosso encontro em meio às frustrações, em meio à desesperança e ao desespero.
quando estamos cansados de esperar. Ele vem ao nosso encontro em meio às nossas limitações. As limitações impostas a um paralítico eram terríveis. Imagino que naquela época não havia a facilidade que nós temos hoje com cadeiras de rodas e cadeiras de rodas até mecânicas, eletrônicas. A limitação daquele homem era andar e, mais especificamente, conseguir chegar ao tanque assim que a água fosse agitada. Como outros paralíticos, provavelmente aquele homem sobrevivia à custa da mendicância, ou seja, mendigando, pedindo esmolas, assim como aquele outro paralítico que estava colocado à porta formosa do templo de Jerusalém, relatado por Lucas no capítulo 3 de Atos. Não sei quais são as suas limitações, quais são as limitações que a sua família está vivendo hoje, neste exato momento. É possível que as suas limitações sejam hoje relacionadas à sua condição de saúde, como acontecia com aquele paralítico. É possível que a sua saúde já não esteja mais como você gostaria que estivesse e traga algumas preocupações. É possível que a sua condição financeira ou profissional traga também, imponha também algumas limitações ao seu progresso na vida profissional. Sejam quais forem as suas limitações, lembre-se que Jesus vem ao nosso encontro. Lembre-se que Jesus sabe quais são as suas limitações e está hoje aqui para ajudar você a enfrentar essas dificuldades, a enfrentar essas situações, enfrentar as suas fraquezas, especialmente porque o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus vem ao nosso encontro em meio às nossas frustrações, em meio às nossas limitações. Ele vem ao nosso encontro em meio à solidão. A solidão. O texto nos diz, no verso 7, a resposta de Jesus, ou a resposta do homem a Jesus, do enfermo a Jesus, diz: Senhor, não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Aquele homem estava ali sozinho. Ele esperava que alguém pudesse ajudá-lo. Ele estava cercado de pessoas. Certamente havia uma multidão de enfermos junto àquele tanque. Mas ele se sentia só, a ponto de dizer: não tenho ninguém, não tenho ninguém. Diferente daquele paralítico de Cafarnaum, que teve 4 amigos, pelo menos, ou alguns amigos, de acordo com algumas narrativas dos evangelhos, que o conduziram até o telhado da casa para descê-lo à frente de Jesus, para colocá-lo junto a Jesus para ser curado. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me socorra. Aquele homem, pelo jeito, não tinha amigos nem parentes que se interessassem pela sua situação. Quantas vezes na caminhada da vida nos sentimos sozinhos, nos sentimos solitários, no meio de uma multidão. Ainda que fosse uma multidão de enfermos, aquele homem estava só, porque todos que estavam ao seu redor estavam ali tão somente em função dos seus interesses pessoais, da sua vontade pessoal. Aquela multidão não era nem um pouco diferente das multidões do nosso tempo. Quando encontramos uma luta pela sobrevivência, levando as pessoas a viverem apenas em função de si mesmas, em função dos seus interesses pessoais, isso provoca solidão. Quantas vezes as pessoas estão cercadas, estão em meio à multidão, mas mesmo assim se sentem sós. Esse foi o sentimento também do salmista, registrado no Salmo 142. Ele disse: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, não há lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ninguém. Não sei como você se sente neste momento, mas é possível que se encontre numa profunda solidão, embora esteja cercado de pessoas.
Jesus foi ao encontro daquele homem em meio à solidão. Ele foi ao encontro daquele homem em meio a uma multidão. Não curou todos, mas curou aquele homem. Ele certamente conhecia o seu nome, conhecia a sua história, conhecia as suas angústias, as suas limitações, decepções e frustrações. Você pode estar no meio de uma multidão hoje, cercado de pessoas, com muita gente ao seu redor, mas eu quero lembrar a você que Jesus é capaz de ver você no meio da multidão. E Ele é capaz de chamar você pelo seu próprio nome. Ele é capaz de chamar você pelo seu próprio nome. E quando Jesus teve a oportunidade de chamar tantas pessoas pelo seu próprio nome, Ele estava dizendo: eu não conheço só o seu nome, eu conheço o seu coração, eu conheço os seus problemas, eu sei exatamente aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando hoje. Eu conheço a sua história, sei quais são os seus problemas, sei quais são as suas angústias. Isso me faz lembrar de Maria Madalena junto ao túmulo de Jesus, pensando que alguém tivesse roubado o seu corpo, o corpo do Senhor. E olhou para o lado e viu um homem e julgou que aquele homem fosse um jardineiro que estivesse cuidando daquele jardim junto ao túmulo. E ela começa a conversar com aquele homem achando que fosse o jardineiro e pergunta: você sabe por acaso quem foi que pegou o corpo do meu Senhor? Quem foi que levou o corpo do meu Senhor? E Jesus olha para ela e diz: Maria. E ela percebe que não estava falando com o jardineiro, estava falando com o Senhor da sua vida, aquele que transformou a sua vida, aquele que a libertou de 7 demônios, aquele que transformou a sua história. Que coisa extraordinária! Maria, Maria, sou eu, Maria, sou eu quem estou aqui. O Senhor encontrou aquele homem no meio da multidão, e o Senhor hoje nos encontra onde quer que estejamos, seja num deserto. Quarta-feira passada nós falamos sobre Agar, que, de acordo com a narrativa de Gênesis capítulo 16 e 21, vai parar 2 vezes no deserto. A primeira vez por escolha própria, na segunda vez, por uma situação fora do seu controle, ela foi parar no deserto. Mas nas 2 vezes o anjo do Senhor a encontrou. Nas 2 vezes Deus a encontrou no deserto. Você pode estar no deserto, você pode estar num estádio de futebol, você pode estar em qualquer canto, cercado de uma multidão. O Senhor conhece você, Ele olha para você, conhece as suas angústias, conhece as suas dores, conhece os seus problemas. O Senhor vem ao nosso encontro, porque conhece as nossas necessidades. O Senhor vem ao nosso encontro para manifestar o seu poder. Sim, Ele vem para manifestar o seu poder. Jesus perguntou ao paralítico: você quer ser curado? Você quer ser curado? No verso seguinte ele responde: não tem ninguém. Certo autor disse que o paralítico não respondeu à altura da pergunta de Jesus. Ele não respondeu à altura da pergunta de Jesus. Jesus estava perguntando àquele homem: você quer ser curado? Ele não estava perguntando: você quer que eu ajude a ir até o tanque? Você quer que eu fique aqui ao seu lado até que essa água seja movida supostamente por um anjo? Porque essa era a crença daquelas pessoas naquele tanque. Você quer que eu esteja aqui com você até que essa água se mova e eu possa conduzir você? Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? Certamente o Senhor queria manifestar o seu poder na vida daquele homem, como o fez. O homem estava sem andar fazia 38 anos. Jesus simplesmente disse: levante-se, apanhe a sua cama, a sua maca e ande.
É maravilhoso ver o poder de Deus em ação. Ele manda um paralítico, um inválido andar. Ele manda um morto se levantar. Ele manda o vento se acalmar. Ele manda o mar sossegar. Glória a Deus pelo seu poder. E o poder de Jesus ainda está à disposição de todo aquele que nele crê, de todo aquele que nele confia. Glória a Deus, porque o poder de Deus ainda se manifesta nos nossos dias. E nós podemos ver Deus agindo, surpreendendo-nos com a sua graça, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Como é maravilhoso perceber o poder de Deus se aperfeiçoando justamente na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Temos a oportunidade de colocar essas limitações nas mãos de Jesus e ver o Senhor agindo, atuando, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar nas nossas frustrações, limitações, fraquezas. Jesus vem ao nosso encontro para manifestar o seu poder, mas Jesus vem ao nosso encontro também para nos alertar e nos orientar. O homem foi curado, era um dia de sábado, os judeus ficaram embravecidos com Jesus. Jesus não podia ter curado aquele homem num dia de sábado, segundo a teoria daqueles homens. Ele já estava esperando há tanto tempo que não podia esperar mais um dia. Talvez fosse essa a teoria deles. Por que ele não poderia então curar no dia seguinte, no primeiro dia da semana? Por que escolheu justamente curar no sábado? Aqueles homens não conseguiam se alegrar com o que Deus havia feito na vida daquele paralítico. Só conseguiam se entristecer porque a sua regra havia sido, entre aspas, quebrada. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E então Jesus logo se retirou do tanque e perguntaram ao paralítico: quem foi que curou você? Ele disse: eu não sei o nome dele. Mas aí, mais adiante, Jesus encontrou-se com o paralítico dentro do templo. E Jesus disse a ele: olha, eu queria lhe dizer algo mais. Não peque mais, para que não aconteça com você algo pior. Não peque mais, para que não aconteça com você algo pior. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é que pode ser pior do que ficar 38 anos rastejando no chão? O que é que pode ser pior do que passar 38 anos sem conseguir se levantar, sem conseguir andar livremente, ficar dependente dos outros para conduzi-lo? O que pode ser pior do que isso? Pior do que isso, pior do que passar 38 anos no chão, é passar a eternidade no inferno. É passar a eternidade longe de Deus, afastado de Deus, afastado dos propósitos de Deus. Isso é muito pior. Isso é muito pior. Nós ouvimos aqui vários hinos de Fanny Crosby, uma mulher cega, mas que conseguia ver Jesus, apesar da sua cegueira. Conseguia ver a luz de Deus, apesar da sua limitação física. Ela conseguia enxergar Jesus, enxergar os propósitos de Jesus, conseguia enxergar aquilo que Jesus tinha para a sua vida. Muito pior do que passar 38 anos rastejando no chão, é passar a eternidade no inferno. Jesus alerta aquele homem para as consequências do pecado. Não peque mais, para que não aconteça com você algo pior. As consequências do pecado são terríveis. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, a consequência do pecado é a morte. Morte, não simplesmente no sentido de morte física, mas morte espiritual, morte no sentido de separação eterna de Deus.
Viver no pecado, continuar pecando deliberadamente é algo muito sério e grave. E Jesus exortou aquele homem a mudar de vida, exortou aquele homem a arrepender-se do seu pecado e a viver dali para frente na perspectiva de Deus, no propósito de Deus. Ele disse àquele homem que ele precisava confiar em Jesus como seu Salvador. Ele certamente desejava transformar a sua vida. Quando uma pessoa, como um paralítico, é curada, mas continua pecando, não entrega a sua vida a Jesus, como dizia o meu pai, saudoso, a única diferença é que ele vai entrar no inferno andando. Ele vai entrar no inferno andando. E Jesus aqui está mostrando àquele homem que havia algo muito pior, havia algo muito mais relevante do que simplesmente curá-lo de uma enfermidade física. O que Jesus queria fazer era dar àquele homem certeza de salvação, vida eterna, transformação de vida, uma nova perspectiva de vida, certeza de que ao fechar os olhos para este mundo, os abriria na presença de Jesus e com Jesus estaria por toda a eternidade. O Senhor Jesus, que foi ao encontro daquele homem, eu digo que foi porque ele não tinha como ir a Jesus, a não ser que fosse levado por amigos, mas ele não tinha amigos ali, ele estava sozinho, estava solitário. Aquele homem não tinha condições de ir ao encontro de Jesus, mas Jesus foi ao seu encontro. Eu quero dizer a você que Jesus hoje vem ao nosso encontro para atender às nossas necessidades, para nos ajudar a enfrentar as nossas necessidades, sejam elas solidão, frustração, limitações as mais variadas. Ele vem ao nosso encontro para renovar a nossa esperança e a certeza de que Ele está conosco, para manifestar o seu poder, a sua glória junto a nós. Ele veio ao nosso encontro para nos orientar, para nos alertar, especialmente quanto às consequências do pecado na nossa vida, e para dizer que Ele, Jesus, é a solução, Ele, Jesus, é a resposta para todos os problemas e especialmente para o pecado, que é o salário do pecado, que nos afasta de Deus hoje e na eternidade também. Esse Cristo que foi ao encontro daquele homem está aqui entre nós nesta noite. Glória a Deus por isso. Ele está aqui entre nós. E Ele deseja manifestar o seu poder na sua vida. Ele deseja transformar a sua história. Ele deseja alertar você quanto às consequências do pecado. Ele deseja ajudar você a enfrentar este momento que você está vivendo em sua vida. Seja um momento de solidão, de frustração, de angústia, seja qual for a situação que você está vivendo, sozinho ou no contexto da sua família, o Senhor conhece a sua necessidade, as suas angústias e os seus problemas. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Ele vem ao nosso encontro nas situações mais difíceis da nossa vida para manifestar o seu poder, a sua glória, para nos alertar, para nos mostrar o caminho certo, a direção precisa que devemos seguir em nossa vida.